alma, te adorando em espírito e em verdade. Vamos compartilhar uma palavra que o Espírito Santo pôs no meu coração nesta tarde, quando orava a Deus. Deus falou comigo. Livro de Daniel, no capítulo de número 1, no versículo 8. Depois eu vou citar o versículo, nós vamos ter uma mudança aqui. Nós vamos até o 12 e depois vamos para o 18. Mas vamos aqui, eu falo a hora que vai mudar aqui. Vocês fiquem atentos aí na leitura, tá? Pode ficar sentado mesmo. Livro de Daniel, capítulo 1, verso 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel: Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias. Vou repetir: experimenta, peço-te, os teus servos, quantos dias? 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Verso 18. Isso. E ao fim dos dias em que o rei tinha determinado, tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, entre todos eles, e não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria, vou repetir, e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos. Quantas vezes mais doutos? 10 vezes mais doutos que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Para dizer glória a Deus? Eu quero orar nesse instante, quero convidar você. Se você puder se ajoelhar, faça isso. Se não, pode ficar sentado. Incline a sua cabeça. E tenha um tempo com aquele que é dono do tempo, enquanto é tempo. E vamos falar com ele. Senhor, nós te adoramos em espírito e em verdade. Como tu és bom, como tu és maravilhoso, Senhor. Como tu és um Deus presente, um Deus que cuida, um Deus que livra, um Deus que sustenta, um Deus que abre portas, um Deus que repreende o mal, um Deus que cuida daqueles que se achegam a ti. Quero te louvar por todos esses que puderam se achegar nesta noite, e clamar por aqueles que não puderam, Senhor, por alguma eventualidade, dificuldade, quem sabe uma enfermidade, uma gripe, algum mal, Senhor, sobre o corpo dos teus filhos. Eu te peço que o Senhor repreenda, que o Senhor mande a bênção para eles, que nós aqui já estamos debaixo da tua bênção, debaixo da tua cobertura, Pai. E eu quero nesse instante, Espírito Santo, divino Deus Consolador, o Senhor é quem revela as verdades sagradas, o Senhor é que consola o nosso coração, o Senhor é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aqui estão os teus filhos, Senhor, que vieram nesta terça-feira para te adorar e para ouvir da tua palavra, do teu conselho, da tua direção. Faz isso agora, Senhor. Por isso, me humilho, Senhor, debaixo das tuas potentes mãos
e digo: eis aqui a minha vida, Senhor. Ó Senhor, clamando perdão dos meus pecados, ó Senhor, da minha insignificância, te adorando, te glorificando e te pedindo, Espírito, usa-me conforme a tua vontade, para trazer aquilo que é a tua vontade para o coração dos teus filhos, Pai. Edifica e fortalece a fé de cada um nesta noite. Fica conosco, Senhor. Recebe o nosso louvor, nossa adoração, nossa gratidão, Pai. Atende, Senhor, o nosso clamor. Acampa e ordena os teus anjos em nosso favor. Eu oro no nome de Jesus, te dando graça hoje e sempre. Amém, 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 amém. Pode se assentar, amado. Tudo na vida tem um tempo. Eclesiastes, né? Escrito por Salomão, diz: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Não é? E como é importante que nós tenhamos um pouco deste tempo que nos é permitido na nossa existência, para falar com aquele que é dono do tempo. Isso é muito forte. E é uma realidade. E às vezes, na correria do dia a dia, nós não paramos um pouco, né, para ter um tempo com aquele que está no controle do tempo. E nós temos que pensar nisso. Quanto tempo nós separamos hoje para estar na presença daquele que é dono do tempo? Quando eu falo assim, você fala assim: nossa, o pastor acho que ficou orando o dia inteiro. Quem dera. Eu também tenho correria, também temos afazeres. Todos nós. Mas é necessário, é mister, tirarmos um tempo para orarmos, para falarmos com Deus, para ler a palavra de Deus. Por isso nós propusemos a leitura da palavra de Deus durante o ano. Entra lá no Instagram da igreja. Se você não tem Instagram, acessa, põe no teu celular, para você acompanhar os trabalhos da igreja, tudo que está sendo feito. E vai tendo tempo com Deus. Não deixa de ler a palavra de Deus, põe ela diante dos teus olhos, porque a palavra de Deus, ela tem um poder de nos dar sentido, nos dar norte, e de curar, muitas vezes, nossas feridas, nossos traumas, porque Deus tem esse grande amor para conosco. Eu quero compartilhar hoje sobre esse personagem, Daniel, não é? Quem nunca ouviu e quem nunca cantou a respeito de Daniel, né? Foi tão fiel a Deus, que Deus o livrou da cova dos leões. Meu Deus, era menino, cantava: fiel ser fiel, fiel ser fiel, como Daniel, fiel devemos ser. Ele foi fiel, fiel de coração, por isso Deus livrou da cova dos leões. Mas só eu que conheço? Quem mais conhece? Nossa, é inédito. Eu cantei um canto que ninguém conhece. Por isso que eu falei desde criança. Porque desde criança a gente aprende desse Daniel, e a gente canta desse Daniel. E hoje fui buscar o Benjamin na escola e ele estava falando: hoje eu aprendi sobre Daniel. Falei: tá, aquele que comia mel. Ele falou: não, vovô. Falei: tá, aquele que comeu o leão. Ele falou: não, vovô. E eu vou instigando para que eles contem a história, né? E depois eu cantei a musiquinha para ele aprender. Por quê? Você vai plantando a fé, você tem que ter um tempo para colocar aqueles que são seus amados e queridos dentro de um tempo daquele que é dono do tempo, para que ele possa crescer e absorver, e tomar os conceitos na sua vida, daquilo que esses personagens que tiveram experiência com Deus, pudessem trazer para nós nos dias de hoje. Se você ler já o capítulo de Daniel, no primeiro, fala que Daniel era um moço da linhagem, né, real, era pessoa da prateleira de cima, vamos assim dizer, né? Pessoa do reino, gente estudada, pessoa que tinha tudo para ter capacidade para governar, para administrar muitas coisas. E quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, no tempo do rei Joaquim, e levou eles todo preso, Daniel
e mais outros amigos seus, como nós lemos aqui, né? Ananias, Misael e Azarias, foram levados cativos para a Babilônia. E quando chegaram lá, o rei Nabucodonosor, que foi o primeiro imperador mundial, disse assim: disse para o seu empregado lá, né, o seu eunuco que cuidava das pessoas: separe para mim jovens que vieram lá de Israel, do povo hebreu, separe eles, e junte com os outros que nós trouxemos de outras nações. Durante 3 anos, eu quero que eles comam da minha mesa, eu quero que eles comam da mesma coisa que eu vou comer, os mesmos alimentos. Eu quero que eles recebam instrução da nossa cultura. Eu quero que eles aprendam a falar na língua dos caldeus. Eu quero que eles se envolvam com a nossa nação, para que depois possam trabalhar no palácio. E foi dado um tempo, porque tudo tem um tempo. E durante 3 anos eles deveriam passar dentro desta ordem que o rei havia dado. Mas Daniel decidiu no seu coração de não se contaminar. Por quê? Seria a comida do rei uma comida contaminada? Seria que ia causar alguma doença? Porque o rei comia do melhor. E aliás, antes do rei comer, outra pessoa comia, experimentava. Porque se tivesse envenenado ou alguma coisa estragada, quem morria não era o rei, era a pessoa que era o provador, era o copeiro do rei que fazia isso, tanto para comer quanto para beber. Então veja que a comida que foi oferecida, né, a Daniel, a Ananias, Misael e Azarias, não foi uma comida qualquer. E também os outros das outras nações que foram cativos, também estavam sendo treinados. Eles estavam colocados numa sala, num lugar especial, para que eles estudassem, para que eles adquirissem conhecimento, para depois eles desenvolverem isso em favor do reino. Olha só que visão Nabucodonosor, né? Porque ele sabia que ninguém governa sozinho. É a mesma coisa da obra de Deus. E o que o pastor faz sozinho? Sem poder contar com cada um de vocês, né? Com os obreiros que trabalham, com os músicos que tocam, né? Os professores da escola bíblica, as irmãs de oração, né? Os cooperadores. Às vezes você fala assim: poxa vida, mas não faço nada na igreja. Ah, faz e faz com diferença. A oferta que você lança, não é? Nós estamos construindo um templo. Por que isso? Porque há uma cooperação, a unidade no reino, a disposição de você falar: eu estou servindo ao Deus Todo-Poderoso, e no tempo que Ele está me dando, eu estou com gratidão, conforme o obreiro colocou muito bem agora, oferecendo ao Senhor, retribuindo a Ele tudo que faz por mim. E por mais que possamos fazer, nunca nós fazemos aquilo que nós não temos condição de fazer mais para Deus, mas é do nosso tempo que estamos servindo. E lá estava então esses jovens hebreus, e Daniel propôs no seu coração em não se contaminar. Qual era a contaminação então que ele estava aqui afirmando? Não era uma contaminação por vírus, por bactérias, não. Era a pior das contaminações, a contaminação espiritual. Essa contaminação hoje tem matado muitos filhos, muitos crentes, porque se misturam e comem coisas. Quando eu estou dizendo que comem coisas, não é física, engolem coisas espirituais que entram nos seus ouvidos e vão para o seu coração e começam a duvidar de Deus, e a reação daquilo que recebe como comida, porque estão engolindo o que os outros estão falando, tem causado muito esfriamento espiritual, e muitos têm morrido. A pessoa está viva, mas o espírito está morto. Por quê? Não se decidiu em não se contaminar. A comida que o rei oferecia era uma comida consagrada a ídolos. O vinho que o rei bebia também. Tudo que se fazia lá tinha uma adoração a um ídolo que o rei servia. Então Daniel, tendo temor a Deus, aí está o tema da palavra,
O temor a Deus é fundamental para a sabedoria, ou fundamento para a sabedoria. Diga comigo, temor a Deus é o fundamento para a sabedoria. A palavra também está escrito que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, tudo que é princípio tem que ter fundamento. E o fundamento é o temor. Quando falamos de temor a Deus, não estamos falando para nós termos medo de Deus. Não, bem pelo contrário. É para nós termos uma reverência excepcional. É para nós termos respeito a Deus, submissão a Ele, e o reconhecimento da sua grandeza e da sua majestade. E reconhecendo isso, nós nos submetemos àquilo que Ele propôs pela sua palavra. E isso é temor a Deus. E tendo esse conhecimento, nós vamos adquirir sabedoria através do temor. Porque hoje tem muita gente que sabe de tudo, as informações estão aí derramadas. Todo mundo sabe de tudo, todo mundo conhece. Hoje é fácil de você levantar qualquer coisa, não sei a respeito disso. Você clica lá, a internet te dá. Você já vai saber a respeito daquilo. Tem gente que está querendo virar médico, né, por causa dos problemas. Vai lá, pega no médico um laudo que o médico deu, já vai na internet. Quero saber o que é isso aqui. Não sabe as palavras, mas vai descobrindo. É muito conhecimento. Mas o que é a sabedoria? Eu gostaria que vocês frisassem comigo isso e guardassem no seu coração. Que sabedoria é a prática e o exercício do conhecimento. O conhecimento que tem fundamento, não um achismo. Ah, eu acho que é assim. Não. O nosso conhecimento tem que estar direcionado por Deus, tá? Para que a sabedoria, através do temor que nós temos com Deus, o respeito, a soberania, sabemos que onde nós estamos, Deus está, sabemos que Ele está controlando o tempo, que Ele é o dono da vida, né? Que eu estou respirando porque Ele deixou, né? Porque Ele tem promessas para a minha vida, eu creio e eu quero alcançá-las e estar com Ele na eternidade, e assim você também deve desejar. Para que nesse temor, nesse respeito, nessa honra a Deus, você alcance no tempo certo a sabedoria divina. Diz os estudiosos, os pesquisadores, que Daniel, quando foi cativo para a Babilônia, ele estava numa fase de adolescência, tá? Dos 15 aos 18 anos. Aproximadamente eles afirmam aí no torno de 17 anos. Parece que é quase igual a história de José, né? Também era adolescente quando os irmãos venderam ele. Mas ele foi como um cativo. Agora ele está selecionado, porque ele era da linhagem real, para poder aprender, para poder estudar. Tinha que ser perfeito, tinha que ser bonito. Uma série de qualificações que o rei Nabucodonosor exigiu. E Daniel, né, Ananias, Misael e Azarias reuniam as qualidades. Porém, na hora da comida, o conhecimento que Daniel trazia dentro do coração já era um conhecimento de sabedoria divina. Porque desde pequeno ele aprendeu que não se deve comer nada consagrado a ídolos. Uma coisa que foi feita em prol de ídolo não se deve comer, ainda hoje. Daqui um pouquinho vem as festas juninas. Daqui um pouquinho, né? Eu costumo dizer, a palhaçada já começou. Eu chego lá no condomínio, já estão enfeitando para tudo quanto é lado. As bandeirinhas, aqueles negócios, a palhaçada toda. E aí depois lá tem a festa junina. Que festa é essa? O nome de Jesus vai ser glorificado, exaltado? Não, então não serve para mim. E Daniel decidiu então tomar atitude. Eu não vou comer essa comida. E claro que juntamente com ele estava Ananias, Misael e Azarias. E a coisa era tão forte para poder mudar o sentido do coração deles e roubar a fé,
que até o nome deles foi trocado. A Daniel chamaram Beltesazar, Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, na sequência da ordem. Sadraque, Mesaque e Abednego. Para mudar. Não queriam que eles tivessem nem mais lembrança do nome. Não chamavam eles de Daniel. Beltesazar, Sadraque, Mesaque, Abednego. Era o nome que eles tinham levado. Porque fazia referência aos deuses que eles serviam. Quer dizer, aí não tinha jeito de mudar. Mas quando eles puderam se ver livre da contaminação espiritual, eles tomaram atitude. O que acontece? Fazendo um paralelo. Que muitos que têm hoje o conhecimento da graça de Deus, da santidade, do temor que se deve a Deus, daquilo que Deus não quer que nós façamos, diz, mas todo mundo faz, não tem importância, todo mundo está fazendo, todo crente faz, eu conheço lá naquela igreja, eles fazem assim, assim, pois é, mas a questão, quem salva não é a igreja, é Jesus pela palavra. Eu queria que você entendesse isso, que o nosso objetivo é esse, que a palavra do Senhor seja transparente, clara e fácil de você entender, para você aplicar ao seu coração. Isso é temor a Deus, que eu sei o que Ele é soberano, que Ele determinou e que Ele tem tudo para nos dar a vitória, para nos socorrer. Mas eu preciso estar em sintonia com a vontade dEle. Foi o que aconteceu. Daniel chama lá o eunuco, o responsável, e diz, eu vou fazer um negócio, em vez de você dar essa comida para nós do rei, essa comida cheia de coisa bonita, cheirosa, né? Esse vinho gostoso, traz para nós aqui, para nós 4, só água e legumes, para nós comer água, para nós bebermos água e comermos legumes. Aí o cara ficou com medo, falou, não, mas você já pensou? A hora que chegar o final dos 3 anos, que o rei chamar vocês lá, e ver que o rosto de vocês, quer dizer, vocês estão mais fracos do que os seus pares, quer dizer, tinha mais gente junto com eles. Aí Deus deu graça a Daniel, por quê? Sabedoria vem do alto, sabedoria e coisas boas desce do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus não faz variação com a palavra, Deus não muda a palavra, ela é sempre a mesma. Por isso nós temos que tomar ela. É fácil de andar com Deus quando nós observamos a palavra dEle. Nós queremos ter êxito, queremos ter vitória, então vamos dentro do projeto divino, que a coisa vai acontecer. A prova aqui, Daniel chama o camarada e diz, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Eu preciso apenas de 10 dias que você nos dê água e nos dê legume para comer. Depois você vem e faz a avaliação, você mesmo. Porque o cara disse, se eu não te dar a comida e vocês se enfraquecerem, a minha cabeça, eu vou perder a cabeça. Ele estava com medo, porque com o rei não se brincava e mandava matar na hora. Era assim. Claro, a gente fica com medo numa autoridade dessa. Mas eles disseram, vamos fazer uma experiência. Porque Deus deu graça a ele. Quando você está diante de uma decisão, para não contaminar a sua vida, para não se enroscar na vida, você deve de orar a Deus, pedir ao Espírito Santo que te dê graça, para você não fazer errado, para você não pecar, para você fazer conforme a vontade de Deus. Aí a vitória vem, não por nossas forças, mas pela direção eterna. Entenda isso. É a direção eterna que conduz todas as coisas. E o eunuco que cuidava deles topou. Então tá bom, por 10 dias eu vou fazer o teste. Mas se vocês emagrecer, você vai ter que comer a comida do rei. Aí eles comiam legumes, bebiam água, né? E oravam a Deus, Senhor, nós estamos fazendo, nós não nos contaminamos com essa comida imunda consagrada a ídolos aí não. Essa pipoca,
dessa quadrilha, né? Nós não comemos aí não esse quentão, nós não comemos essas coisas não, comemos não, nós separamos a nossa vida para o Senhor, e o Senhor deu graça a eles. No final de 10 dias, foi lá o responsável para olhar, passar o olho neles e fazer a vistoria. A palavra de Deus diz que eles estavam mais bonitos, mais esbeltos, mais fortes do que os seus pares. Como é que uma cenoura, uma batata, um pepino, um jiló, sei lá o que eles estavam comendo, cebola, alho, né? É mais forte do que as carnes assadas que eles comiam? Que delícia, né? Carne assada, as coisas bonitas que eles comiam, porque rei não come qualquer coisa, não dá nem para mensurar o que faziam para ele comer. Eles estavam comendo mesmo, vinha lá para eles comer, mas eles olhavam e não tocavam, porque eles tinham temor a Deus. Gente, temor a Deus é um caso sério. Não é um medo, Deus não vai te castigar, mas você vai perder a bênção, porque saiu do plano dele. Essa que é a questão. Enquanto ninguém está vendo, estou fazendo. Mas é Deus que está vendo. Está escrito que em Deus nós nos movemos, em Deus nós existimos. E os olhos dele estão em todos os lugares. O salmista diz: Senhor, se eu tomar as asas da alva e voar, o Senhor está lá. Se eu descer na profundeza do Hades, o Senhor está lá. Não há lugar que eu me esconda do Senhor, que até a noite para ti se torna dia. É a mesma coisa. Você fala, no escuro, ninguém está vendo. Não. Para Deus, noite e dia é a mesma coisa. Nós temos que entender e criar temor no nosso coração, para vivermos uma vida de resultados. Quando o eunuco viu que realmente eles tinham feito diferença, então foi 3 anos eles comendo e viveram naquela dieta, legumes e água, 3 anos. No tempo determinado, Nabucodonosor falou para ele: traz aqueles camaradas lá, que estão naquele confinamento, comendo da minha comida, bebendo do meu vinho, dormindo na melhor cama, eles estão lá tratados como príncipes, até porque eles eram. Traz aqui que eu vou investigar eles agora, o que eles aprenderam, agora eu vou tomar aqui a lição de cada um. E o rei começou a fazer perguntas a respeito do reino, a respeito das coisas que eles foram ensinados, as leis dos caldeus, a administração dos caldeus, as divisas de território, tudo eles foram informados. E quando o rei começa a fazer pergunta, olha, parece que é um mistério, né? Deus deu tanta graça a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que o rei os achou quantas vezes mais sábio? Você sabe o que é isso? 10 vezes, eles pediram 10 dias, e no decorrer daquilo, Deus faz um fechamento, para mostrar que Ele está no controle do tempo. 10 dias eles pediram para uma prova, 10 vezes mais, Deus acrescentou sabedoria para eles. Meu Deus, está entendendo? Como é que Deus trabalha? Mostrando que Ele está em todo o tempo, no tempo todo. E se nós tivermos temor a Deus, nós temos o fundamento da sabedoria. Agora você está recebendo o conhecimento. Conhecimento de personagem prova que isso existiu. Daniel e Ananias, Misael e Azarias, ficaram já de imediato no palácio. Falaram: não, esses caras não podem sair daqui não. Deixa eles aqui comigo, porque esses caras são bons, 10 vezes melhor do que os outros. Você vê como é que Deus faz. Pegou o cativo,
tirou ele da sua história, da sua família, dos seus projetos, né? Da onde que ele andava, as suas amizades. Foi furtada dele e trouxe para um outro lugar. Mas nunca eles blasfemaram contra Deus. Ele falou: Senhor, se nós estamos passando por isso, é porque nós merecemos passar. Isso é uma coisa que muitas vezes nós não entendemos. São os momentos que nós temos de vale para passar. E a gente acha que não, que Deus não está conosco, que não podia acontecer. Pô, se aconteceu até com Jesus, não vai acontecer comigo, com você? Vamos acordar para a vida. Vamos saber que nós servimos um Deus soberano e que fala que depois da luta vem a vitória. Essa luta aí não é nada não. Guarda os princípios, o temor de Deus. A sabedoria de Deus vai vir sobre a tua vida. E aquilo que você não pode, Deus vai mudar o coração de pessoas. E Deus vai te dar a vitória. Deus vai exaltar você. Mas não é de qualquer maneira. É quando você está no propósito. É quando você está temendo. É quando você está crendo. Que Ele faz mudar a situação. Ele faz mudar a história. Vida de temor é tudo. Nunca blasfeme contra Deus. Estou assim porque Deus não olha para mim, porque Deus... Não, você está assim porque você merece estar assim. Começa a reconhecer: eu mereço o Senhor, mas tem misericórdia de mim. Como Davi, quando teve as situações de adversidade: Senhor, estou passando, estou sofrendo, mas eu mereço, mas tem misericórdia de mim. E é assim. Estava lendo um texto hoje da palavra, na minha leitura diária, não sei se acho que no capítulo 42 de Salmos. Davi estava cometido de uma enfermidade que parecia câncer. Que ele fala: Senhor, os meus ossos doem, eu estou todo lascado. Até os meus amigos que estavam perto de mim saíram perto de mim. Tem misericórdia de mim. Um homem chamado segundo o coração de Deus, passou privacidade, dificuldade, mas ele nunca blasfemou, nunca reclamou da sua situação. Quem sabe Deus está falando no teu coração aqui. Por que está reclamando? Está pensando que aqui é céu? Não, aqui não é céu. Nós estamos nos preparando para ir para lá. Antes de chegar ao palácio, eles ficaram como escravos e depois foram recolhidos. E depois Deus o exaltou, a ponto de Daniel ficar junto com os outros governantes que assumiram depois, para você ver o poder de Deus onde se estende na vida de quem teme o seu nome. Reconheça a Deus hoje na situação e a posição que você está. Agradeça a Deus e diz: Senhor, eu temo a Ti. O meu temor, o meu respeito, a minha honra, a minha adoração é para com o Senhor. Eu não coloco ídolos na minha frente. Eu não como nada que é consagrado a ídolos. Eu bebo água e como pão. E eu te adoro em espírito e em verdade. Cuida da minha vida. Aí você pode cantar: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Deus só faz isso quando você está aberto com temor, quando você reconhece a soberania dele. Foi isso que Deus fez. Entrou na vida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias e mexeu com as estruturas deles, tirou eles do lugar que eles moravam, levou embora como cativo, foram de a pé, até Babilônia, amarrado de braço um com o outro, assim, filhos de príncipe. Puxa vida, mas Jerusalém, pois é, só que o povo era desobediente a Deus. Por que passou isso? Por causa da falta de respeito, de temor a Deus, de obediência à palavra. Israel passou, sofreu. Foi isso. Mas os que temeram ao Senhor foram glorificados, foram exaltados. Podia ter sido mais pessoas? Podia, mas por que só esses? Porque são poucos os que temem a Deus. E eu gostaria que você fizesse parte desse pouco. Pessoas que temem a Deus, não importa a circunstância. Eu temo ao Senhor, existe um Deus que tem o controle da vida, que é o dono do tempo, e é o que eu preciso, é mais tempo com Ele e temor a Ele. Então tudo que eu acho que vai ser impossível para mim, será possível para Ele, porque Ele não faz o que eu tenho que fazer. Deus não faz o que você tem que fazer.
ele propõe a sua palavra. Por isso o salmista fala: Senhor, eu me acheguei a ti. Eu te busco de manhã, eu te busco ao meio-dia, eu te busco à tarde. Daniel fazia isso daí 3 vezes ao dia. Ele entrava no seu quarto, abria a janela para o lado de Jerusalém, ali ele orava: Senhor, eu te louvo, te agradeço. 3 vezes ao dia, era uma prática dele, ter tempo com Deus. A vida dele só foi prosperando. Deus deu para ele um dom de revelação. Quando a cabeça de todos os magos, todos os astrólogos, todos os sábios da Babilônia foi colocada a prêmio, porque Nabucodonosor sonhou o maior sonho da história, e nem ele lembrava o que era. Deus deu a discernimento a Daniel, e nós estamos vivendo dentro desse sonho, a realidade da explicação até hoje. Já estamos nos pés da estátua, só falta a pedra, né? Leia o livro de Daniel, eu não vou explicar ele aqui. A pedra cortada sem auxílio das mãos, que simboliza Jesus Cristo, a pedra viva, bater no pé da estátua, terminar com esse sistema humano e entrar o milênio de Cristo. Só falta isso. Nós estamos lá na última parte da revelação que Daniel trouxe a Nabucodonosor de um sonho que Deus tinha dado para ele. Nenhum deles conseguiram entender. Mas, rei, conta para nós o sonho, que nós fala para o senhor o resultado. Ele falou: não, eu não sei, não lembro, mas eu fui perturbado, eu quero que vocês adivinhem o que eu sonhei. Pensam no negócio. Isso é impossível. Ninguém sabe o que vai na tua cabeça, nem você lembra dos teus sonhos muitas vezes. Como é que Deus põe na cabeça de um homem a revelação, o que passou, que ele mostrou na cabeça do outro? Quem pode fazer isso? Um Deus soberano, um Deus único. Poder, glória e majestade pertence a Ele. É esse Deus que nós tememos, é para esse Deus que nós cultuamos, é por causa deste Deus, por causa da sua palavra, que nós nos reunimos, que nós clamamos, que nós oramos, que nós nos esforçamos para obedecer, porque nós sempre contamos com a sua mão forte, com o seu poder na nossa vida. Então, tema ao Senhor, e Ele vai tirar você lá de trás das malhadas, como fez com Davi, lá do meio dos prisioneiros, como tirou Daniel, lá da cova, e foi lançado José. Deus vai tirar. Às vezes você não vai compreender o processo, porque dói, mas o resultado já está garantido para os que creem. Deus já tem vitória garantida para a tua vida, meu irmão. Tema ao Senhor de coração, tenha tempo com Ele. Eu gosto sempre de dizer: invista tempo com Deus. As pessoas falam, gastar tempo com Deus. Com Deus você não gasta o tempo, você gasta o tempo à toa. Mas com Deus, todas as vezes que nós estamos na presença dEle, ou neste lugar, nós estamos investindo o nosso tempo. Quantas besteiras nós deixamos de fazer quando estamos na casa de Deus, de pensar e de falar. Já parou para pensar? Quantas coisas ruins você deixou de ver nesse tempo que está passando aqui? E por que veio aqui? Veio aqui porque o Espírito Santo de Deus está cuidando de você, mostrando para você confiar, para você temer, porque Deus tem resposta e tem vitória na tua vida. Aleluia. Coloque-se em pé e diga: glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quem sabe você está precisando aí, né, de passar apenas 10 dias